Meus irmãos, Aí, vamos dar início então à nossa aula de hoje, para a honra e glória de Jesus. A gente vai iniciar a nossa aula falando da prioridade da nossa adoração, mas já deixando claro e lembrando que até agora nós temos estudado alguns conceitos de adoração. E a partir de hoje, especificamente aí, a gente vai começar a estudar de fato a maneira como alcançar essa adoração que Deus exige para nós. Aprendemos nessas primeiras aulas esse conceito de adoração, o que é adoração, né? E até alguns conceitos já temos mencionados aqui, mas a partir de hoje, mais especificamente, a gente vai trabalhar mais cuidadosamente essa questão da maneira de adorar e não somente os conceitos. Então, começando com a prioridade da nossa adoração, já falamos sobre isso aqui, mas eu quero destacar de novo, quando nós entramos em um relacionamento com Jesus, nós precisamos saber que não basta apenas acrescentar o Senhor Jesus ou algumas atividades religiosas em nossa vida ou nas nossas listas de prioridades. Se bem que muitas pessoas que se dizem desfrutar de um relacionamento com Cristo, eles nem incluem o Senhor na sua lista de prioridades, né? E a gente percebe que as pessoas têm tempo, muitas pessoas têm tempo para todas as coisas, trabalho, lazer, sair com amigos, faculdade, escola, mas quando se trata do tempo para Deus, as pessoas acabam deixando como último caso e ainda assim afirmam que Deus é prioridade na sua vida. Mesmo assim, eu preciso deixar muito claro que Jesus ele não deve ser apenas prioridade na nossa vida. Não basta ele ser apenas o número 1 da nossa vida. Porque nós poderíamos simplesmente colocar Jesus como número 1 e aí, depois que nós cumpríssemos a nossa obrigação como discípulo no decorrer do nosso dia ou da nossa semana, a gente praticaria todas as outras atividades da nossa vida, deixando Jesus de lado, visto que nós já tínhamos realizado a tarefa primordial, digamos assim, que seria a adoração a Cristo. Então, na verdade, a gente precisa entender que a presença de Jesus na nossa vida, ela deve atingir e transformar todas as áreas que temos na nossa vida. Tudo que somos, tudo que fazemos, tudo em que nos inserimos, a presença de Cristo ela deve estar sempre evidente nesse aspecto. Então, Cristo ele não é somente o número 1 da nossa vida, né? Mas, na verdade, ele deve preencher todas as áreas da nossa vida. Ele deve estar conosco e ser evidente na nossa maneira de viver, na faculdade, no lazer, no relacionamento familiar, na escola, onde quer que a gente vá, no trabalho, Cristo ele deve estar conosco, não apenas em um ou outro momento. Isso seria aquele conceito de Deus é prioridade na minha vida, então acaba isolando Deus de outros momentos e deixando apenas em momentos específicos. Para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso, quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro de Colossenses, capítulo 1. Se possível, gostaria que um de vocês pudessem ler do versículo 15 ao 18. Joás aqui, Fatipuru. Pode ler, meu irmão. Amém. 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja as soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. 17. Ele é o antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Amém. Até o 18?
Isso. Amém. Obrigado, irmão. Olha só, o versículo 15 já começa dizendo que ele, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus o quê? Visível. Invisível. Ou seja, pelo fato de Jesus ser Deus, na sua essência, ser invisível, né, ele teve que vir ao mundo em uma forma visível, manifestar o caráter de Deus de forma física, de forma visível, visto que ele habitava no céu invisível, na forma invisível como Deus, e veio à terra na sua forma visível. O versículo 15 ainda continua dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Algumas pessoas e até grupos, eles se apoiam nesse versículo para dizer que Jesus também foi criado por Deus. E o fato é, esse versículo, quando fala disso, ele não diz que Jesus ele foi criado, ele não trata da iniciação de Jesus, mas que Jesus ele foi como se fosse um modelo, né, para toda a criação. Não o momento em que ele iniciou, né? Como se ele fosse, de fato, como eu falei, o modelo dessa criação. A palavra não explica a origem, somente o fato de que Jesus é distinto. E o versículo seguinte, ele já traz esse entendimento de que o versículo 15 não é sobre a origem de Cristo. Quando ele fala no versículo 16 que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Então, Jesus, ele é o quê? O Criador. O Criador de todas as coisas, incluindo também o mundo espiritual. E isso nos faz lembrar daquele texto muito conhecido lá do Evangelho de João, capítulo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo muito conhecido. Ele estava no princípio com Deus, e por meio dele foram criadas todas as coisas. Então, olha o que diz novamente aqui em Colossenses, né? Ele é o Criador, ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele, para a sua própria glória. Então, só para a gente lembrar, né? Ele não foi somente um agente na criação, mas tudo que ele criou foi para o seu próprio benefício, para a sua própria glória. E no versículo 17, ainda diz que ele é o quê? Antes que tudo viesse a existir, antes que tudo fosse criado, Cristo já existia. A própria palavra diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Em outras palavras, ele sempre existiu como Deus no céu e ele sempre vai existir. É isso que o versículo 17 está dizendo. Ele existia antes de todas as coisas, ele é eterno, nele tudo subsiste, ou seja, ainda tudo depende de Jesus, mesmo no sétimo dia, conforme Gênesis capítulo 3, ali Deus tendo acabado toda a sua criação, mesmo ele finalizando toda a sua obra e tendo descansado naquele dia, ainda assim, tudo aquilo que foi criado por Deus, o universo, o mundo, a natureza, as pessoas, os animais, tudo depende ainda do soberano poder de Deus para funcionar na mais perfeita sintonia. Então, Jesus ele não é somente o criador de todas as coisas, mas ele também mantém toda a criação. Ele mantém a ordem, ele mantém a existência, ele mantém todas as coisas. E se Jesus, por algum momento, tirasse a sua mão do universo, ou deixasse de manter essas coisas, tudo iria se desfazer rapidamente. Versículo 18, então, diz que ele é
Cabeça. A cabeça. Cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Isso é interessante, né? Esse é um dos motivos pelo qual a igreja, muitas vezes, no Novo Testamento, ela é chamada de o corpo de Cristo. E Cristo sempre é colocado ali como a cabeça da igreja. Por que a cabeça? Porque realmente é da cabeça que vem todas as informações para o restante do corpo. É a cabeça que manda as informações para o braço, a perna, fazer o que eles necessitam fazer. Um corpo ele pode sobreviver sem um braço, ele pode sobreviver sem uma perna, mas alguém já viu um corpo sobreviver sem uma cabeça? É impossível, né? Precisa da cabeça. Então, isso traz a importância de que Cristo ele é o cabeça de todas as coisas, né? Inclusive a igreja. Ele tem toda a autoridade sobre a igreja. E ele também é, conforme ainda o versículo 18, o primogênito de entre os mortos. O que isso quer dizer? Primeiro dos todos os mortos. Pode repetir de novo, irmão? Ele foi o primogênito dos mortos, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Que quer dizer, ele é o primogênito dos mortos. Foi o primeiro dos mortos, né? Foi o primeiro. Que ressuscitou, morreu e ressuscitou. É isso que eu quero ouvir. Né? Morreu e ressuscitou, foi o Já primeiro. haviam morrido, né? E também outros já haviam ressuscitado. Olha que interessante isso. Teve um jovem no Antigo Testamento que foi colocado no túmulo de Eliseu e ressuscitou, né? Quando tocou ali nos restos mortais de Eliseu. Agora, ali foi uma ressurreição física, ou seja, uma ressurreição natural para morrer novamente. No texto, quando diz que Jesus é o primogênito dos mortos, quer dizer que ele foi o primeiro a ressuscitar em corpo para nunca mais morrer. Ele não vai mais passar pela morte. Todas as outras ressurreições que a gente encontra na Bíblia, realizada milagrosamente por Jesus ou por algum discípulo, aquelas pessoas que foram ressuscitadas, elas foram trazidas para a sua vida normal, para a sua vida natural, estando sujeitas, né, a passar novamente pela morte, como assim aconteceu, né? Em algum momento morreram de novo, para não voltar mais, até o dia da ressurreição final. Mas o caso de Cristo foi diferente, né? Ele ressuscitou para não mais morrer, para nunca mais morrer. Por isso ele é o primogênito de todos os mortos, né? Então ele é o padrão de todos os salvos que irão ressuscitar para também não morrer, né? E ainda no finalzinho do versículo 18 diz que para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Jesus ele deve ser mais do que apenas a nossa prioridade. Entendem? Quando eu falei no início que não basta ele ser apenas número 1, né? Ele é necessário que ele esteja em tudo na nossa vida, né? Seja parte de todos os momentos da nossa vida e não somente de um ou outro momento. Por isso o texto fala que ele é primogênito dos mortos. Outra coisa interessante, existe uma tendência muito grande nas pessoas em separar as vidas em várias categorias. Eu já tenho ouvido, né? Aí a gente ouve diretamente as pessoas falar isso. Deus, ele é primeiro lugar na minha vida. Deus é o topo da minha pirâmide. Muitas pessoas falam isso, né? Primeiramente é Deus na minha vida, aí a pessoa diz, abaixo de Deus eu tenho a minha família, abaixo da minha família a minha vida profissional, ou seja, o meu trabalho e as correrias profissionais, e aí depois vem o meu lazer e o restante das coisas. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, eles traçam a pirâmide da sua vida dessa maneira, né? Qual o problema com tudo isso? O problema é que as pessoas, depois de completar esse primeiro dever, que para eles é Deus, na sua vida, que doou o tempo que tinha para a sua vida, ou da sua vida para Deus, já se descuida no restante do dia e nos outros afazeres, né?
não se preocupam mais. Então, em outras palavras, eu dou uma parte do meu tempo para Deus, eu dou uma parte do meu tempo para minha família, eu dou uma parte do meu tempo para minha vida profissional, eu dou uma parte do meu tempo para o lazer. E não é essa maneira que Deus quer. O fato é que quando Deus ele tem a primazia em nossas vidas, e quando nós o estamos adorando verdadeiramente em espírito, tudo na nossa vida será influenciado pelo nosso relacionamento com Deus. E mais ainda, toda a nossa vida se tornará uma expressão de adoração. Por isso, diferente da pirâmide, né, que coloca lá Deus, família, vida profissional e lazer, na verdade seria Deus englobando todo o resto da nossa vida. Deus englobando a nossa família, a nossa vida profissional, nosso lazer e todas as nossas atribuições. Mas em tudo, Deus está ali sempre sendo a primazia. Por que eu digo primazia? Porque ainda que em alguns momentos seja necessário a gente demonstrar a fé que nós temos em Deus, ou precisar ir para o trabalho, e a gente ter que expressar de alguma maneira, ou cumprir de alguma maneira algo que Deus determinou para a nossa vida. Então, se Deus é a primazia, ele vai estar à frente do nosso trabalho, ele vai estar à frente da nossa família, ele vai estar à frente da nossa carreira, da nossa vida profissional e do lazer. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem pessoas aqui na nossa igreja, aqui em Alagoas, que a pessoa geralmente falta mais fruto do que o que aparece, né? E aí, quando a gente vai visitar, convida, a pessoa diz, não, pastor, estou trabalhando muito, estou sem tempo, estão me chamando para trabalhar demais. Mas aí, volta e meia, a gente encontra a pessoa passeando na rua, a pessoa passeando com o cachorro, a pessoa visitando colegas, a pessoa praticando esporte, indo para a academia, e nada contra, né, Ricardo? Só para quem não sabe, né, eu sou professor de educação física também, estou quase me formando aí, então não tenho nada contra a academia, pelo contrário. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas elas arrumam tempo para todas as coisas, mas sempre para Deus, ou para um momento de expressar sua adoração a Deus, sempre tem uma desculpa de algo que impede, né? Então, se Deus ele for primazia na sua vida, não importa o que você tenha que fazer, Deus ele vai estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Quando nós declaramos a grandeza e o poder de Deus, nós não estamos falando apenas da boca para fora. Nós estamos nos submetendo e declarando que Ele tem um único lugar nas nossas vidas. E esse lugar é englobando toda a nossa vida, preenchendo todo o nosso ser, cada canto da nossa vida, daquilo que fazemos, daquilo que somos e do que realizamos, sempre sendo englobado pela maravilhoso amor de Deus. Amém? Amém. Então, avançando um pouquinho ainda, né, começar a falar agora sobre alguns passos para o processo da adoração, como eu já falei no início. Até agora, né, expliquei para vocês o que é adoração, o conceito de adoração, mas ainda não foi de fato mostrado para vocês como praticar essa adoração. E isso nós vamos trabalhar um pouquinho, começando lá com Romanos capítulo 12, que é uma admoestação sobre a adoração, demonstrando como esse processo deve acontecer. Amém? Podem procurar, por gentileza, na Bíblia de vocês, Romanos capítulo 12. Ok. Primeiro passo do processo de adoração. Precisamos aprender a contemplar o Senhor. Aprender a contemplar a Deus. O versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só, irmãos. Primeiro, Paulo diz:
o autor do livro diz: eu rogo, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em outras palavras, o motivo pelo qual nós adoramos a Deus, segundo este versículo, é a compreensão que nós temos das suas misericórdias. Quando nós estudamos a Bíblia, o contexto, eu falei até isso, se não me falha a memória, na nossa primeira ou foi na nossa segunda aula. O contexto do texto que nós estudamos, o contexto que esse texto, esse versículo está inserido, ele será a chave para a nossa compreensão do que aquele texto significa. Precisamos interpretar o texto à luz dos versículos ao seu redor. E aí, algumas sugestões, né? Atentem para as palavras como pois, então, por isso, porém, porquanto, porque, assim e outras desse tipo, porque elas ligam as ideias que são expressadas em cada frase. Preste bastante atenção nesse versículo de Romanos 12, a palavra pos, logo depois de rogo-vos, isolada por duas vírgulas, né? Uma antes, outra depois. Essa palavra, ela nos orienta a refletirmos sobre os últimos 11 capítulos escritos do livro de Romanos. Antes desse, do 12º, pois, Paulo escreveu as misericórdias de Deus e todo o plano do Senhor para nos salvar e nos incluir no seu povo. E isso nos leva a responder simplesmente com a adoração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, também descreve essa contemplação do caráter de Deus. Alguém pode ler 2 Coríntios 3, 18, por favor? Joás. Pode ler, meu irmão. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Então, olha só. Todos com o rosto desvendado, ou seja, sem a necessidade mais de qualquer coisa que encubra o rosto ou que sirva de barreira entre a nossa adoração em Deus. Ele diz, agora, sem vendas, sem mistérios, sem cerimônias complicadas, contemplamos como por espelho, ou seja, indiretamente, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. A glória que nós recebemos no momento da nossa salvação, ela vem sendo desenvolvida gradativamente nas nossas vidas. Na sua própria imagem, ou seja, para sermos como Jesus. Como pelo Senhor, o Espírito. Essa é a maneira, né? Ou seja, um seguidor de Jesus, ele não tem, a partir do momento que ele entrega a sua vida para Cristo, ele não tem nenhuma barreira que o impeça de contemplar a Deus. Isso porque indiretamente? Porque nós contemplamos o Senhor por meio da sua palavra. Nós não podemos ver Deus diretamente hoje, não podemos contemplá-lo fisicamente, mas apenas contemplar o seu reflexo através das Escrituras, né? E o rompimento do véu do santuário, no dia em que Jesus expiou na cruz, né? No dia que Jesus rendeu seu espírito na cruz, ele demonstrou para o mundo, e principalmente para a comunidade judaica que presenciou aquilo ali, que a partir daquele momento não existiria mais barreiras entre o adorador e o seu Senhor. Um adorador, ele consegue ver a presença de Deus em tudo. Primeiramente, contemplando o Senhor na sua palavra. Por esse motivo, ele percebe a presença de Deus em todas as coisas. Em segundo, ele também consegue ver a ação de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Um adorador maduro consegue também perceber a mão de Deus agindo no meio das dificuldades. Por isso,
Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. O segundo passo desse processo de adoração é oferecer as nossas vidas à vontade do Senhor. Ainda no versículo 1, na parte B, Paulo diz: eu rogo-vos, né, pegando do início, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, é uma adoração espiritual, porém consciente. Não estamos em êxtase, não perdemos os sentidos, não somos controlados por forças sobrenatural em nosso culto para ficar aquém da nossa capacidade de raciocínio. Adoramos a Deus racionalmente. Depois de contemplar a Deus, o adorador, então, apresenta a sua vida a Ele. Isso quer dizer que nós estaremos continuamente entregando-nos à vontade do Senhor. Os sacrifícios do Antigo Testamento sempre tinha um animal que precisava morrer. Um sacrifício vivo, que é as nossas vidas, deve ser oferecido constantemente ao Senhor. Pois se está vivo, tentará a descer do altar, né? Estará sempre tentado a desistir. A vida que nós oferecemos também deve ser santa e agradável, assim como era os sacrifícios do Antigo Testamento, né? Sempre sem defeito. Não servia para sacrifício um animal defeituoso. Tinha que ser um animal sadio. O terceiro passo para uma adoração ao Senhor é ser transformado. Embora a nossa transformação seja o resultado da nossa adoração, nós não podemos ser passivos nisso. Por ser uma ordem, indica que nós também devemos fazer algo. Versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o texto diz o quê? Não vos conformeis com este século. Agora eu pergunto para vocês, a sociedade hoje em dia, ela está inconformada com este século ou está conformada? A sociedade está conformada. Conformada, né? A tal ponto que eles querem fazer com que nós nos conformemos. Muita lei, né? Essa é a realidade, né? E nós que conhecemos a verdade, nós enxergamos o quanto a sociedade tem distorcido os propósitos da humanidade, fazendo com que, de todas as formas, o foco em Deus seja desviado de alguma maneira. Então, eles não apenas estão conformados, como eles se esforçam para que nós também nos conformemos. E a ordem de Deus é: não vos conformeis. Eu confesso que tem me entristecido muito a maneira, de forma geral, como o evangelho ele tem sido tratado no nosso tempo atual pela maioria dos grupos religiosos. Eu sempre tive uma visão, e enxergo isso na palavra de Deus, de que a igreja do Senhor Jesus, ela deve influenciar o mundo. Ou seja, a nossa vida como adorador de Jesus, como seguidor de Jesus, ela deve ser sempre reflexo para quem olha de fora, enxergar Deus na nossa vida, na nossa maneira de adorar, e querer contemplar esse espelho, e por meio da nossa vida, também glorificar o nome do Senhor, ou exaltar o nome do Senhor. Porém, o que nós temos observado, em muitas das vezes, é o contrário. A igreja sendo influenciada pelo mundo.
A igreja, declarando que os métodos deixados por Jesus e pela palavra de Deus para adorá-lo deixou de ser eficazes. Então, vamos trazer para dentro das reuniões, dos cultos, dos momentos de adoração, aquilo que atrai as pessoas. E isso nada mais é do que conformismo, porque muitos destes métodos, eles são diretamente, não é nem indiretamente, mas muitos deles são diretamente contrários ao que as Escrituras afirmam. Sim. Então, de fato, está havendo uma conformação até mesmo dentro da igreja. E a ordem de Deus é para que isso não aconteça de forma nenhuma. Essa transformação para a imagem de Cristo começa quando nós permitimos, olha que interessante isso, deixa eu ler de novo, essa transformação, a imagem de Cristo, começa quando nós não permitimos que o mundo nos conforme aos seus valores e padrões. Aí começa a nossa transformação. Conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. O pecado agora ele é incoerente com quem nós nos tornamos, com quem somos. O mundo vai estar sempre nos tentando a agir de maneira diferente, de modo contrário àquilo que agora é coerente com a nossa vida, que é a palavra do Senhor e a vontade de Deus. Por isso, é necessário que nós nos coloquemos numa posição em que Deus possa agir nas nossas vidas. E Deus age em nossas vidas quando nós praticamos, e nós falamos isso nas aulas anteriores, quando praticamos as disciplinas espirituais com atitude, fé e humildade. Então, olha que interessante isso, né? Ainda no versículo 2, além de ele declarar para nós não nos conformarmos com esses séculos, ele diz o quê? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta é, quem realiza essa transformação? Nós ou Deus? Deus, né? Através do Espírito. Né? Deus. É Deus quem nos transforma, né? Agora, olha que interessante isso. Observe que o verbo da língua original aqui, ele está na voz passiva, indicando que devemos constantemente permitir que Deus realize essa transformação na nossa vida. A palavra aqui, ela é metamorfose, é uma constante transformação. Nós não nos transformamos em um único momento e paramos ali, porque o mundo não para. As transformações do mundo são constantes. E para muitos, e até muitos grupos, aquilo que era pecado ontem, hoje deixou de ser. E aí a gente precisa ter esse cuidado, por isso que Deus diz transformados, mas transformar de forma positiva, adequado aos ensinamentos das Sagradas Escrituras, e não contrário, não contrariando esses ensinamentos. Esse cuidado que nós deveremos ter, né? Eu me lembro muito bem quando a esposa do meu pastor, né, pastor Bill, ela falando sobre essa transformação, uma vez ela mencionou para a gente que na época da avó dela, as mulheres usavam 2 ou 3 roupas, vestidos longos, com as mangas até o pulso e alcançando o tornozelo embaixo. Na época da mãe dela, diz que as roupas diminuíram, né, já não eram mais tantas, ficaram só uma. O vestido subiu até o joelho e as mangas das blusas encurtaram até o cotovelo. Na época dela, as roupas subiram mais 1 palmo de tamanho, né, chegou no meio da coxa e tiraram as mangas das blusas.
E aí ela diz, eu não quero imaginar como vai estar na época das minhas netas. E nós estamos presenciando isso, né? Essa metamorfose que muda. E aí ela dizia sempre, olha, o diabo não tem pressa para mudar a mente das pessoas. Ele espera gerações. Aquilo que era escandaloso para gerações antes de nós, hoje é normal. E é até, de certa forma, para eles, proibido você ignorar, você comentar, você criticar isso. Então, a sociedade ela quer te obrigar a aceitar, a se conformar com aquilo que Deus ele declara que não devemos fazer. Então, olha que interessante isso, né? Esse sentido de transformação constante da nossa mente. O mundo e Satanás, usando o mundo em si, a sociedade, tentando de todas as formas nos fazer entristecer a vontade de Deus, e a gente está transformando a nossa mente para a palavra do Senhor, para que a gente não caia nessas ciladas que o inimigo coloca. Então, Deus realiza essa transformação. Nós damos a ele lugar para que ele faça isso. E por ser uma ordem, também precisa da nossa participação. Essa transformação, ela começa na mente e discorre por toda a vida. Então, olha que interessante. A adoração, ela vai transformando-nos progressivamente à imagem de Deus. É Deus quem realiza essa transformação e não as nossas tentativas. Enquanto isso, nós devemos focalizar as nossas mentes no Senhor e no seu caráter. Por isso, Paulo nos ordena, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, a pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E também em Filipenses 4, 8, ele nos manda ocupar nossa mente com coisas boas, coisas positivas, coisas verdadeiras, coisas respeitáveis, coisas justas, para que a gente desligue o máximo possível a nossa mente, o nosso pensamento desse mundo e dessa sociedade que tem procurado conformar, de fato, as pessoas com aquilo que Deus proíbe. O quarto passo nesse processo de adoração é ser humilde. Novamente, esse passo é um fruto da adoração. Mas mesmo sendo um fruto, Paulo nos aconselha a ter esse ponto em vista nas nossas vidas. Quando ele diz no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mais uma vez, o texto diz, não pense além do que convém, mas antes pense com moderação. Em outras palavras, não devemos pensar que a importância das nossas vidas esteja além da importância da vida dos outros membros do corpo de Cristo. Nós somos importantes no plano de Deus, mas a nossa vida não é mais importante do que a vida de qualquer outro seguidor de Jesus. Não devemos nos orgulhar quando o nosso coração ficar quebrantado perante o Senhor. Não devemos nos exaltar quando Deus nos usar, por meio do seu Espírito, por exemplo, para pregar uma mensagem que toque profundamente o coração das pessoas. Eu confesso que eu fico várias vezes fiquei envergonhado de pregar nas igrejas e as pessoas depois vêm me elogiar pela mensagem que foi pregada ali. E eu digo, não, meu irmão, não me elogie porque eu não mereço esse elogio. Todo crédito é para Deus. Toda honra é para Deus. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu me lembro muito que, quando a gente fala de humildade, tinha uma característica muito incomum
não era no pastor Bill, que era o fato dele nunca elogiar ninguém. Ele entendia que a soberba era o maior inimigo do ser humano. E por isso ele evitava elogiar as pessoas para que as pessoas não ficassem soberbas. Então ele era muito direto. Se ele não gostasse de algo que você fizesse, ele imediatamente lhe corrigia e apontava onde você poderia melhorar. Se ele gostasse, ele simplesmente ficava calado. E ele jamais elogiava, né? Se você conversasse com ele ou fosse pregar na igreja dele, e ele, quando terminasse, ele ficasse calado, então você poderia saber que ele gostou, né? Ele evitava o elogio para que a pessoa não ficasse soberba, né? Mas isso é interessante a gente notar isso, né? Porque agora nós somos membros do corpo de Jesus. Somos tão importantes quanto qualquer outro seguidor de Jesus. Não somos mais importantes do que ninguém. Claro que Deus usa cada pessoa da maneira que Ele quer, e Ele tem múltiplas formas de usar cada seguidor como um instrumento dele. Mas isso não coloca ninguém acima um do outro. Me lembro de... Sim, pode falar? Isso muitas das vezes, essa soberba, em alguns momentos também meus, mas também do pastor que já me contou, quando a gente faz estudo também, muitos estudos com pessoas fora da igreja, aí vem essa soberba aí, logo na mente, assim, né? Aí muitas das vezes a gente dá um certo espaço, mas outras vezes a gente já compreende que não é para dar esse certo espaço, pela forma que a gente deu. Mas também, olhando pelo outro ponto de vista, as pessoas, por exemplo, cada pessoa é usada de maneira diferente. Estevão foi uma das. Então, pelo ponto de vista das outras pessoas, quando elas vejam outros irmãos fazendo coisas que eles não fazem, por exemplo, o pastor ou outras pessoas, eles ficam muito dependentes de que só essa pessoa sabe fazer essas coisas. Então, cada um pode fazer coisas mais diferentes, mas cada um tem um grau de importância, tem uma importância igual. Então, nem só o pastor, nem só o evangelista, nem só o missionário que pode fazer essas coisas, você também pode fazer outras coisas também, que são as mesmas. Orar por eles que estão indo por lá já é uma dessas coisas também. Amém. É exatamente isso, irmãos. Cada um é importante, né? Ninguém é mais importante do que ninguém, e nem ninguém é menos importante. Deus, claro, ele pode trabalhar igualmente na vida de várias pessoas, mas essa é a múltipla forma que a Bíblia fala, né? Que Deus ele tem uma multiforme graça, ou seja, maneiras diferentes dele trabalhar na vida de pessoas diferentes. A maneira que Deus trabalhou na minha vida, que Deus agiu e age na minha vida, pode não ser a maneira como ele trabalha e age na vida de outras pessoas. Da mesma forma, pode ser também. Porque ele tem total liberdade para fazer ao gosto dele. Agora, a gente precisa ter esse cuidado também, como o senhor falou, para a gente não achar que, por Deus trabalhar de maneira diferente, eu sou absoluto naquilo que eu faço, porque ninguém vai fazer igual a mim, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para a gente não cair nesse erro. Quando eu falo de formas diferentes, eu não estou dizendo que outras pessoas não podem fazer aquilo que fazem. Elas podem fazer, sim, talvez até melhor do que o que a gente faz, né? Ok? Podemos continuar? Quinto passo: juntar-nos com outros adoradores. Versículo 4 e 5. E diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha o que nós estávamos acabando de falar, né? Acabamos de falar sobre isso. Somos muitos, mas com muitas funções. E ele faz até a comparação do nosso corpo mesmo. Nosso corpo tem vários membros: braço, perna, dedo, orelha. E esses membros, cada um tem a sua função específica. E um jamais pode chegar para o outro e reclamar, né?
Uma mão não pode reclamar para o pé porque não é pé. Ela tem, cada um compreende a função que tem. E olha que interessante isso. Para que o nosso corpo ande dentro, claro, da realidade humana, funcione perfeitamente, todos esses membros devem estar em sincronia. E olha que interessante, irmãos. Na maioria das vezes que a Bíblia usa o corpo humano para mencionar a nossa adoração com outros adoradores, ela reflete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como o nosso corpo é a igreja. Assim como nós temos vários membros, a igreja tem vários membros. Assim como cada membro do nosso corpo tem o seu grau de importância, a igreja tem cada membro extremamente importante. Assim como nossos membros, cada um tem a sua função na igreja, cada membro desenvolve também funções. E um não é mais importante do que o outro. Precisamos entender isso, né? Então, a adoração nos leva a entender a nossa função dentro do corpo de Cristo. Agora somos membros desse corpo. Não é uma organização, mas sim uma família, né, espiritual. Uns dos outros, como diz a história. Temos uma grande responsabilidade com o crescimento espiritual dos outros. E isso é mais um detalhe importante. Aquilo que realizamos, aquilo que Deus nos capacita a realizar como servos do Senhor, principalmente é para o crescimento e edificação do outro. Olha que interessante, o irmão até mencionou, né? Quando a gente vai fazer um estudo bíblico, às vezes não quer dar oportunidade para outras pessoas. Irmãos, o que nós aprendemos da palavra do Senhor não é só para o nosso crescimento, mas para ajudar outras pessoas a crescerem no nosso relacionamento com Deus. O propósito do ITG é ajudar outras pessoas a conhecerem a palavra do Senhor e crescer no seu relacionamento com Deus e, por meio desse crescimento, levar outras pessoas também a esse mesmo propósito. Então, tudo aquilo que nós aprendemos e realizamos como parte do corpo de Cristo não é somente para o nosso crescimento, mas para o crescimento, de forma geral, do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, e também de cada membro. Né? Então, a adoração nos leva a querer ajudar os outros a desenvolverem as suas vidas de adoração também. O restante desse trecho explica com mais detalhes quais são essas outras funções ou responsabilidades para com os outros seguidores de Jesus. Em um outro momento, em uma outra disciplina, vocês vão estudar ainda, eu acredito, Descobrindo a Igreja, o corpo de Cristo, vocês irão estudar mais sobre o funcionamento desse corpo, né? Mais detalhadamente essas funções. Por enquanto, basta sabermos que a igreja não é uma organização religiosa, ou um encontro de pessoas, e muito menos o prédio onde essas pessoas se encontram, né? Na verdade, a igreja é um grupo de adoradores que tem um compromisso mútuo com vista ao crescimento de cada um na sua vida com Deus. Um exercício para a adoração. A adoração em espírito implica que em cada momento e em todas as circunstâncias nós adoramos o Senhor. Mesmo assim, nós precisamos ter momentos onde possamos focalizar as nossas vidas na presença de Deus, através da oração, através da meditação, através dos louvores, ou simplesmente sentir a alegria e a paz de estarmos a sós com Ele, sem qualquer distração. Além disso, precisamos também ter regularmente momentos na companhia de outros adoradores, a fim de adorarmos o Senhor como uma só voz e uma somente. Estes momentos, sejam sozinhos ou em grupos,
Ajuda-nos a viver na presença do Senhor, mais e mais a cada momento. E a gente precisa lembrar que Jesus, sendo o exemplo maior de como adorá-lo, né? Ele veio para nos mostrar isso e ser exemplo para nós. Vocês observam que em diversos momentos, Jesus ele se retirava do meio da multidão, ele se isolava, em algumas vezes ele se isolou até mesmo do seu grupo de discípulos mais próximos ali dos apóstolos, para ficar a sós com o Pai e conversar com o Pai. Isso não quer dizer que o Pai não estava com Jesus em todos os momentos, mas que Jesus separava momentos específicos para ele e o seu Pai. E não deve ser diferente com a gente também. Eu mencionei aqui que a nossa vida de adoração, Jesus ele deve estar em todos os lugares e em todos os momentos com a gente. Na escola, na faculdade, no trabalho, na família, mas precisamos também dedicar momentos exclusivos da nossa vida só para o Senhor. Aquele momento assim que a gente para, a gente se isola do mundo, a gente se isola de qualquer distração, e como diz a história, só você e Deus. E ali você vai conversar com o Senhor, como você conversa com seu pai, como você conversa com seu amigo íntimo. Você conversar de fato com Deus. Então precisa desse momento. Nós precisamos desse momento, porque ele também fortalece a nossa própria vida, né? Amém? Então, o que de fato nós vamos fazer algo juntos, né? Para dar um exemplo de como nós podemos começar a focalizar nossas mentes na presença de Deus, vamos ler uma oração de Davi, que inclui as qualidades de Deus em adoração, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, 1 Crônicas, melhor, capítulo 29, do versículo 10 ao 13. Alguém pode ler, por favor? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Amém. Então, olha só, Davi fez o quê? Louvou, né? Louvou ao Senhor perante a congregação. O louvor, já também falei sobre isso aqui, ele é o quê? Uma expressão da nossa adoração. Uma expressão verbal, uma expressão externa da nossa adoração, de que Deus está nos nossos corações. E ele diz, olha, a palavra bendito significa merecedor de adoração por causa do seu caráter. Mas, olha, bendito és tu, Senhor Deus, Deus nosso e Pai. Melhor, bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Mais uma vez expressa ali a existência, a autoexistência de Deus, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Tu, Senhor, ou tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Então, observem aí. Davi louvou a Deus porque ele é o quê? Quem respondeu? Davi louvou a Deus porque ele é? Poder. Quem respondeu? Versículo 10. Ele é o quê? Tu, Senhor Deus, nosso Pai de Israel, de eternidade em? Eternidade. Eterno. Eterno, né? Então, ele é eterno, né? Davi louvou a Deus porque ele é eterno. Em segundo, Davi louvou a Deus porque ele é o quê? Verso 11. Porque ele é poderoso. Tua, Senhor, é a? Eternidade. Grandeza. Grandeza. Olha lá, eterno, grande. Davi também louvou a Deus porque ele é? Deus. Ainda no versículo 11. Tua, Senhor, é a grandeza, o quê? Louvor. Poder. Poder, a grandeza, a honra.
Versículo 11. Ainda no versículo 11, né? Davi louvou a Deus porque o Senhor é poderoso, né? E Davi louvou a Deus porque ele é o quê? Se vocês pegarem o versículo 11, vocês vão encontrar a resposta de todos, com exceção do primeiro, né? Olha, o primeiro está no versículo 10, Davi louvou a Deus porque ele é eterno. Aí no versículo 11, ele fala, Davi louvou a Deus por quê? Por causa da grandeza, né? Então, o Senhor é a grandeza, então Deus é grande. Depois o poder, porque Deus é poderoso. Depois a sua glória, né? A glória é dele também. Então, Davi louvou a Deus porque ele é glorioso. O seu caráter brilha mais do que qualquer outra criatura. Ou do que qualquer criatura, né? Quando a gente coloca qualquer outra criatura, a gente está dizendo que Deus é uma criatura também. Então, o seu caráter brilha mais do que qualquer criatura, não do que qualquer outra criatura, porque Deus não se enquadra nessa criatura, ele não é criatura. Davi também louvou a Deus, porque ele é o quê? Vitorioso. Vitorioso, aí sim. E, por último, Davi louvou a Deus pela sua majestade, né? Pela sua dignidade, pelo seu esplendor. E ele continua ainda, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. No versículo 12 ele diz, riquezas e honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, de novo, Davi louvou a Deus porque ele é dono de tudo. Em segundo, Davi louvou a Deus porque o mundo é o seu reino. Em terceiro, Davi louvou a Deus porque ele é o chefe ou cabeça de... Davi louvou a Deus porque ele concede riqueza e glórias ou honra aos homens, né? Então, olha que interessante. Por exemplo, quando nós admiramos um trabalho, né, um belo voo, uma bela paisagem da natureza, a nossa tendência é falarmos sobre aquilo, elogiando o que vimos. Quando louvamos a Deus, fazemos a mesma coisa. O louvor a Deus de Davi fluiu do seu relacionamento com Deus e do conhecimento do seu caráter, para ficarmos com essas qualidades sempre diante, né? Ou seja, é muito importante declararmos a grandeza de Deus para ficarmos com essas qualidades sempre diante de nós. Nesse momento, aí já vou deixar para o finalzinho, já no momento da nossa oração, que é quando a gente vai fechar os olhos para orar ao Senhor e agradecer por essas qualidades que você descobriu, né? E a gente deixa essa parte para o final, depois do nosso momento de divisão de grupos. Mas, antes de passar para a divisão de grupos, vamos para o resumo? Nosso resumo. Adorar a Deus em espírito significa que nossa adoração não depende do... Quem respondeu? Do lugar. Exatamente. Isso que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, né? Adorar a Deus em... verdade significa que a nossa adoração flui da palavra, ou seja, que nós o adoramos conforme ele se apresenta na sua palavra. Próximo, um adorador. Alguém respondeu essa? Ama. Quase. Quase. Ele teme o Senhor, né? Não que ele tenha medo. Esse temor é um temor de respeito, né? E 23, um adorador. Aí sim, irmão. Agora o Senhor responde, né? Ele ama o Senhor. Acho que o irmão trocou as respostas lá. 33. Jesus deve ser mais do que a nossa. Isso já é de hoje, já é assunto de hoje. Prioridade. Jesus deve ser mais do que a nossa prioridade, exatamente.
Ele deve dominar sobre tudo em nossas vidas. Próxima adoração começa com a Contemplação. contemplação de Deus. Isso mesmo, irmão. 37, contemplar a Deus nos leva a Submeter. submeter, apresentar, entregar, né, as nossas vidas a Ele, tudo certo. Próximo, a adoração transforma as nossas Vidas. Mentes. mentes, consequentemente as vidas. Uma mente transformada transforma uma vida. 42. A adoração impede-nos de pensar Mais do que devemos. mais ou além do que devemos, Além. né, tornando-nos humildes. Essa humildade nos leva a cumprir a nossa Função. Função do corpo. função no corpo de Cristo. E por último, o Louvor. louvor é o fruto da contemplação do caráter de Deus, né? Expressão verbal da nossa adoração. Amém? A gente finaliza aqui, né? Tem algumas tarefazinhas aqui que eu quero sempre deixar só para que vocês realizem, né? Primeiro, peça a Deus que lhe dê o desejo de buscá-lo conforme ele se apresenta na palavra dele. É uma adoração em verdade. Nós não podemos crescer em nossa intimidade com o Senhor pela nossa própria força de vontade. Deus, ele tem que colocar esse desejo nos nossos corações. O Senhor está buscando adoradores. Então, fale para Deus que você deseja ser um desses adoradores que o Senhor busca. Treine os seus olhos para ver a Deus por meio da palavra em cada momento da sua vida. Leia um trecho da Bíblia, talvez um salmo a cada manhã, e peça isso para Deus. Ele lhe mostre seu caráter, ele mostre a sua pessoa nos mínimos detalhes do dia. Inclina o seu coração para ele, os pensamentos, os desejos, para que tudo seja direcionado para a vontade do Senhor. Abra os seus olhos, peça a ele que durante o dia você perceba a mão de Deus ao redor em todas as circunstâncias. Também peça para ele unir o seu coração, que os seus propósitos sejam direcionados exclusivamente a ele. Né? Aquela velha oração que a gente diz, Senhor, eu oro dessa maneira, né? E que a tua vontade, Senhor, seja a minha, né? Ou que a minha vontade seja a mesma que a tua. E se por acaso for diferente, que a vontade do Senhor prevaleça sempre, né? Me lembro que, se não me falha a memória, né, tem um escritor que ele fala que todas as nossas orações, elas são apenas maneiras diferentes da gente dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, em outras palavras, nós colocamos, Senhor, eu estou pedindo isso, eu estou precisando disso, eu necessito disso, mas faça a tua vontade. Isso é a verdade. Então, peça para Deus satisfazer o seu coração. Você encontra essa satisfação no Senhor, a sua paz, o seu refúgio, a sua realização em sua presença. E louve a Deus em cada momento, encha a sua mente com o seu caráter e fale para Ele do seu amor e o quanto você precisa dele. Ofereça a sua vida a Ele durante todo o dia, em cada momento. Ofereça o seu coração a Ele com sacrifício vivo, como diz a palavra dele. Humilhe-se, ou seja, submeta-se à vontade dele, coloque a vontade do Senhor acima da sua e converse com ele constantemente. Quando estiver andando, quando estiver estudando, quando estiver trabalhando, converse com o Senhor em todos os momentos, né? Fale para ele o que está acontecendo à sua volta, ao seu redor, como você conversa de fato com um amigo. Amém? Amém. Com isso, finalizamos a nossa aula de hoje. Peço a Deus que abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E, se Deus nos permitir, até a nossa próxima aula.